Eles não desapareceram por acidente. Eles não foram engolidos pelo tempo. Eles não foram derrotados pela natureza. Eles foram apagados. E o mais difícil de aceitar não é que outras espécies humanas existiram. É entender que enquanto você respira agora, carrega dentro de si a herança do único sobrevivente de uma guerra silenciosa que durou milhares de anos. Se você quer entender quem realmente somos e por que o ser humano moderno vive em constante conflito consigo mesmo, fique comigo até o final, porque hoje vamos olhar para uma verdade que a história simplificada quase nunca conta. E antes de continuarmos, já se inscreve no canal e escreve nos comentários o que você sente ao descobrir que talvez nunca tenhamos sido a única humanidade na Terra. Porque hoje vamos falar sobre a espécie humana que apagamos da história, o Homo floresiensis, e sobre todas as outras humanidades que caminharam ao nosso lado, antes de desaparecerem. Durante muito tempo, fomos ensinados a imaginar a evolução humana como uma linha reta. Primeiro o macaco, depois um humano primitivo, depois outro mais inteligente, até finalmente chegarmos ao Homo sapiens, o ápice inevitável da evolução. Mas essa narrativa é confortável demais. A realidade é muito mais perturbadora. A evolução humana não foi uma escada, foi uma floresta. Há cerca de 300 mil anos, o planeta Terra não era habitado por apenas uma humanidade. Existiam várias espécies humanas coexistindo ao mesmo tempo. Elas caçavam, fabricavam ferramentas, cuidavam dos seus mortos, protegiam suas famílias e provavelmente olhavam o céu com as mesmas perguntas que fazemos hoje. O Homo neanderthalensis vivia na Europa e no Oriente Médio. O Homo denisova ocupava partes da Ásia. O Homo erectus ainda caminhava por regiões do Sudeste Asiático. E em uma pequena ilha da Indonésia, florescia uma espécie que mudaria completamente nossa compreensão sobre o que significa ser humano: o Homo floresiensis. Descoberto oficialmente em 2003 na Ilha de Flores, esse pequeno humano recebeu o apelido de Hobbit por causa do seu tamanho reduzido. Media aproximadamente 1 metro de altura e possuía um cérebro significativamente menor que o nosso. Por muito tempo, cientistas acreditaram que inteligência dependia exclusivamente do tamanho do cérebro. Mas o Homo floresiensis destruiu essa certeza. Apesar do cérebro pequeno, ele fabricava ferramentas sofisticadas de pedra, dominava o fogo, caçava animais grandes e sobrevivia em ambientes extremamente desafiadores. Isso significa algo revolucionário. A inteligência humana não surgiu apenas uma vez, ela apareceu várias vezes, de formas diferentes. Existiram múltiplas maneiras de ser humano. E é aqui que começa a verdadeira questão filosófica do nosso vídeo. Se várias humanidades coexistiram, por que apenas nós permanecemos? Para responder isso, precisamos olhar através da lente de um estudo específico que ajuda a entender não apenas a história, mas o comportamento humano até hoje. O historiador e pensador Yuval Noah Harari, em sua obra sobre a história da humanidade, propõe uma ideia central. O Homo sapiens venceu não por ser o mais forte, nem o mais rápido, nem necessariamente o mais inteligente individualmente. Ele venceu porque aprendeu algo que nenhuma outra espécie dominou com a mesma intensidade: a capacidade de criar ficções compartilhadas. Religiões, mitos, símbolos, nações, dinheiro, leis, identidade coletiva. Essas construções imaginárias permitiram que milhares, depois milhões, de indivíduos cooperassem entre si. Enquanto outras espécies humanas viviam em pequenos grupos familiares, o Sapiens conseguiu unir desconhecidos sob uma mesma narrativa. Essa habilidade mudou tudo e provavelmente selou o destino das outras humanidades. Imagine o encontro entre um grupo de Homo sapiens e um grupo de Homo floresiensis. Não era o encontro entre humanos e animais,
era o encontro entre duas inteligências humanas diferentes. Dois modos de existir, dois tipos de consciência. Durante muito tempo, acreditou-se que esses encontros foram pacíficos. Hoje, sabemos que a história provavelmente foi mais dura. Quando o Homo sapiens chegou a novas regiões do planeta, outras espécies humanas começaram a desaparecer em intervalos relativamente curtos de tempo. Neandertais desapareceram cerca de 40 mil anos atrás. Denisovanos sumiram do registro fóssil. O Homo floresiensis desapareceu aproximadamente há 50 mil anos, quase exatamente quando os sapiens chegaram à região. Coincidência? Talvez não. Existem 3 hipóteses principais estudadas pela paleoantropologia. A primeira é competição ecológica. O Homo sapiens possuía redes sociais maiores, melhor comunicação simbólica e estratégias de caça cooperativas mais complexas. Isso poderia ter levado à disputa por alimento, território e recursos, sem guerras declaradas, sem batalhas épicas, apenas pressão constante até que uma espécie não conseguisse mais sobreviver. A segunda hipótese é assimilação genética. Sabemos hoje que muitos humanos modernos carregam DNA neandertal e denisovano. Isso significa que não houve apenas conflito. Houve mistura, amor, convivência, reprodução. Outras humanidades não desapareceram completamente, elas foram absorvidas. Parte delas ainda vive dentro de nós. Mas o Homo floresiensis parece não ter deixado herança genética detectável. E isso levanta uma pergunta inquietante. Será que houve uma terceira possibilidade? Eliminação direta. Não necessariamente genocídio consciente como entendemos hoje, mas expansão inevitável. Toda vez que o sapiens chegava, o ecossistema mudava. Animais desapareciam. Paisagens eram alteradas e outras espécies humanas simplesmente não conseguiam acompanhar a velocidade da transformação. Aqui entra uma reflexão profunda, inspirada na filosofia evolutiva e também nos estudos comportamentais modernos. O Homo sapiens não venceu porque era o mais adaptado ao ambiente. Ele venceu porque era capaz de transformar o ambiente. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. O floresiensis adaptava-se ao mundo. O sapiens remodelava o mundo. Essa característica permanece viva em nós. Construímos cidades, modificamos rios, alteramos o clima, criamos tecnologias que redefinem a própria vida. Somos a espécie que não aceita limites naturais. Mas existe um custo psicológico escondido nisso, porque ao mesmo tempo que conquistamos o planeta, perdemos algo essencial. Outras espécies humanas provavelmente viviam em maior equilíbrio ecológico e social, grupos menores, ritmos naturais, conexão direta com sobrevivência. Os sapiens, ao criar realidades simbólicas complexas, também criou ansiedade, hierarquias artificiais, guerras ideológicas e crises existenciais. A vitória evolutiva trouxe um peso mental que nenhuma outra humanidade precisou carregar. Talvez por isso o ser humano moderno viva buscando sentido o tempo inteiro, porque herdamos o poder de imaginar mundos, mas também a incapacidade de simplesmente existir neles. O estudo do Homo floresiensis nos obriga a confrontar algo desconfortável. Não somos inevitáveis, somos apenas os últimos sobreviventes. E sobreviver não significa necessariamente ser superior. Significa apenas ter vencido. Pense nisso por um momento. Se o floresiensis tivesse desenvolvido redes simbólicas maiores, talvez hoje nós seríamos o fóssil esquecido. Talvez outra humanidade estivesse estudando nossos ossos, tentando entender por que desaparecemos. Essa percepção muda completamente a forma como vemos nossa identidade. A humanidade não é um destino, é uma contingência histórica. E aqui entra a aplicação prática desse conhecimento, porque este vídeo não é apenas sobre o passado, é sobre você. Dentro do cérebro humano
Existe um conflito entre duas forças evolutivas. Uma parte busca estabilidade, pertencimento e simplicidade. Outra busca expansão, conquista e transformação. O Homo sapiens representa o impulso expansivo, mas o Floresiensis simboliza algo que talvez tenhamos perdido: adaptação tranquila ao presente. A dor moderna, ansiedade constante, sensação de vazio, necessidade infinita de produtividade, pode ser entendida como consequência direta da vitória dos sapiens. Nós nunca paramos. Nunca é suficiente. Sempre existe um próximo objetivo, uma próxima identidade, uma próxima versão de nós mesmos. Ao estudar espécies humanas extintas, percebemos que o problema não é apenas individual. Ele é evolutivo. Somos programados para ultrapassar limites mesmo quando já sobrevivemos. E talvez o verdadeiro aprendizado esteja em equilibrar essas forças, aplicar o poder simbólico dos sapiens sem perder a presença simples das outras humanidades. Na prática, isso significa algo extremamente concreto: reduzir a complexidade artificial da vida, reconectar ações com necessidades reais, treinar a mente para cooperação, não apenas competição. Os estudos antropológicos mostram que grupos humanos antigos sobreviviam através da colaboração intensa. Não havia espaço para isolamento psicológico. Hoje, paradoxalmente, vivemos cercados por bilhões de pessoas e ainda nos sentimos sozinhos. Isso acontece porque nossa biologia foi moldada para tribos pequenas. Quando você entende isso, para de se culpar por sentir desconexão. O problema não é você. É o ambiente moderno, e aqui surge uma aplicação direta inspirada nos estudos evolucionistas: recriar pequenas tribos simbólicas na vida atual. Família, amigos próximos, comunidade, propósito compartilhado. O sapiens venceu porque cooperou, e o indivíduo moderno sofre quando tenta viver sozinho. Talvez a maior lição do Homo floresiensis seja silenciosa. Eles não dominaram o planeta, mas viveram por centenas de milhares de anos. Sobreviveram sem destruir o mundo ao redor, sem necessidade de expansão infinita. Enquanto nós, a espécie vencedora, enfrentamos agora crises globais, causadas justamente pela nossa capacidade de transformação ilimitada. Isso nos coloca diante de uma pergunta filosófica inevitável: o que significa realmente evoluir? Mais tecnologia? Mais poder ou maior consciência sobre nossas próprias escolhas? Talvez maturidade evolutiva seja aprender a usar nossa inteligência sem repetir o mesmo impulso que apagou outras humanidades. Porque a verdade mais desconfortável é esta: o Homo sapiens não parou de apagar espécies. A diferença é que agora fazemos isso com animais, ecossistemas e às vezes com culturas inteiras. A história do Floresiensis não terminou. Ela continua acontecendo. E a forma como você vive hoje participa dessa história. Quando escolhe cooperação em vez de conflito. Quando constrói em vez de destruir. Quando busca compreensão em vez de dominação. Você altera o futuro da única humanidade restante. Existe algo profundamente humano em olhar para ossos antigos e sentir tristeza, porque de alguma forma reconhecemos neles parentes perdidos. Eles viveram conosco, andaram sob o mesmo céu, talvez sentiram medo do escuro, talvez amaram, talvez riram e desapareceram sem saber que seriam esquecidos. Mas estudar essas espécies não é apenas arqueologia. É autoconhecimento coletivo. Quanto mais entendemos quem fomos, mais percebemos quem ainda podemos nos tornar. A filosofia por trás dessa reflexão é simples e poderosa. A sobrevivência não é o fim da evolução. A consciência é. A espécie humana que apagamos da história nos deixa um aviso silencioso. Vencer não basta. É preciso aprender o que fazer depois da vitória.
Porque pela primeira vez na história da Terra, uma espécie possui poder suficiente para determinar o próprio destino evolutivo: nós. E talvez o verdadeiro próximo passo não seja conquistar novos planetas, mas conquistar maturidade. Aprender a coexistir, aprender a preservar, aprender a lembrar. Se esse vídeo te fez olhar para a humanidade de uma forma diferente, escreve aqui nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. E se você quer continuar explorando temas que mudam completamente a forma como enxergamos quem somos, se inscreve no canal e deixa o like. Porque entender o passado não é nostalgia, é sobrevivência. E talvez, ao lembrar das humanidades que desapareceram, possamos finalmente aprender a não desaparecer também.